enfim. Mas é muito bom que esse proprietário, um dos donos vá. Ele é gente boníssima, muito gente boa. E esse é o problema, ele é gente boa até demais. Algumas atitudes que ele toma é sem ter muito o parâmetro fixado, o parâmetro trabalhista legal fixado. Isso é complicado. Bom, peguei alguns assuntos para falar aqui. Hoje eu estava saindo de casa, esse não é um assunto ainda, e minha mulher viu que a filmadora estava lá no quarto carregando. Ah, você não vai levar a filmadora? Eu falei, de que jeito que eu não vou levar? Eu já viciei em falar sozinho. E é quase literalmente sozinho, né? Exceção do Marcinho aí, meu querido fofinho irmãozinho, e um ou outro, uma vez ou outra. Normalmente eu estou mesmo falando sozinho. Sem problemas, sem problemas. Isso aqui não foi feito para isso. Não foi feito para alimentar meu ego, nem vaidade. Tá um pouco geladinho, não tá o sol bonito, o céu limpo, mas tá um pouquinho geladinho. Eu não queria ir direto. Hoje eu não queria ir direto. Se me incomodar, eu paro e ponho a jaqueta. Tô com aquela jaqueta fina hoje. E vambora. Falar sobre mídia, principalmente mídia aberta, é um pouquinho redundante, né? Falar da porcaria quase que constantemente, né? Mas o que me assusta não é o fato de ser mostrado uma porcaria. O fato é a representatividade que essa porcaria tem, a audiência que essa porcaria tem e qual o resultado que essa porcaria leva. Então, é por isso que às vezes eu falo sobre essas porcarias. Já falei de novela, já falei de futebol, todas as porcarias, né? E tem mais uma porcaria para falar. Mais uma de várias, né? A gente não entende certas coisas, né? Como, por exemplo, é possível que exista um programa chamado Tutti Frutti, que tem existido, né? E, enfim, a polícia tá andando pra lá e pra cá, né? Tá procurando o que fazer, né? Sei lá. E então, assim, não precisa ficar citando nomes de programas, porque eles estão aí à torta e à direito. Sempre existiram. E eu que estou bem longe da TV aberta há um bom tempo, isso não é vantagem ou desvantagem. Quebrou, velho. Quebrou, hein? Ah, vou tentar. Tomara que eu não tenha me funicado, né? Então, de vez em quando, é assim, mesmo sem assistir, eu não posso me isolar culturalmente. Então eu preciso saber o que está acontecendo. E por causa disso, eu tenho, através desses sitezinhos, como eu já falei, esses portais de notícia, e através também eu leio quase que diariamente o blog do Maurício Sticer.
Eu não acho ele um cara fantástico, sensacional, nem nada disso. Acho até que deve ser terrível ser ele, porque você tem que viver de assistir televisão e de assistir televisão popular. Sempre um conceito mais popular. Ele fala da mídia televisiva brasileira. Claro, de vez em quando ele fala sobre séries da Netflix, de vez em quando ele fala sobre documentários, de vez em quando ele fala sobre outras coisas também, mas normalmente ele está falando sobre falhas na novela, sobre enredo, sobre, enfim, é mídia televisiva, né? Sobre essa questão do VAC, por exemplo, foi por ele que eu soube. Enfim, ele não é um cara, me parece ser um cara de bons valores, mas que a carreira dele é isso, é esperar o problema na mídia televisiva para poder falar dele. Como foi um Rafinha Bastos, por exemplo, a questão do processo da filha do sertanejo lá, enfim. E hoje ele estava na minha leitura diária ali, na maioria das vezes eu nem. Ele está falando sobre um conceito sobre o Valcir Carrasco repete a fórmula na novela tal. Eu não estou nem aí, eu nem leio, nem assisto, nada. De vez em quando tem um vídeo dele comentando alguma coisa e tal, enfim. Não, efetivamente não me interessa. Mas tem certos assuntos que sim me interessam, eu leio e assisto alguma coisa. E aí esse de hoje foi interessante. Ele pôs um vídeo e embaixo, eu não iria assistir, e embaixo ele coloca, um resuminho rápido, nesse vídeo estou falando sobre isso. Aí ele fala sobre o novo, nesse vídeo estou falando sobre o novo programa da Eliana, um novo quadro do programa da Eliana, apresentadora aí, antiga apresentadora infantil, hoje uma apresentadora dominical, se eu não me engano. Voltou aí de licença maternidade, não sei o que, tal, enfim. Uma, não diria subcelebridade, uma celebridade atual. Ela é uma pessoa admirada aí por muita gente, tem muitos fãs e tal, enfim. Ela tem aquele programa Familhinha, Aguinha com Açúcar, sempre. Não é Aguinha com Açúcar pelo que passa, é pela postura mesmo. Ela tem uma postura de ser uma eterna menininha. Mas enfim, tem lá seu valor, que seja algum. Mas os quadros são literalmente populescos, né? Ela está no SBT e ela tem uma missão de concorrer ali com a linha do que o horário pede contra a Globo, contra a Record, muito mais a Record, né? Difícil bater a Globo em vários aspectos, mas enfim, que também é uma pena, Mas voltando, ela voltou aí da licença maternidade dela, tal, e aí já criaram um quadro para ela. E eu tenho lá minhas dúvidas, o que no vídeo o Sticer fala também sobre isso. Será que ela tá, assim, o que será que tá passando na cabeça dela enquanto apresenta esta bosta? A questão é que é um simples e puro apelativo emocional ridículo, assim. Aquela coisa imbecil. Você não brinca com. Nem criança brinca de uma forma assim. E o que me assusta não é isso, uma bosta. Já vou explicar para vocês o que é o quadro. O que me assusta é que tem boa audiência, tá tendo boa audiência. Por quê, meu amigo? Basta você, nessa porcaria de TV aberta, basta você fazer alguém chorar. Basta você ter um choro de alguém, famoso ou não, enfim. Do que consiste o quadro? Ele transforma as pessoas, né? É um trabalho bobinho de maquiagem, né? De interpretação e maquiagem. E
e que a pessoa tem 40 anos hoje, eles transformam a pessoa em 65. A pessoa tem 30 anos hoje, transforma a pessoa em 70 anos. Até aí é uma brincadeirinha. Então ele leva lá um Zezé de Camargo e a namoradinha, que ninguém nunca tinha ouvido falar antes de ser namoradinha dos grandes Zezé de Camargo. E aí os transforma, tal, colocam um na frente do outro, eles dão risadinhas, eles fazem brincadeiras em relação ao assunto. Nossa, está parecendo minha avó, não sei o que, e isso. Mas não acaba aí. Em um caso ou outro é leve assim. Aí de repente, por que não forçar uma comoção específica, né? Então, aí você tem conceitos assim. Você pegou uma artista de menos de 20 anos de idade hoje? Isso, brother. Isso aí, mano. Tá certo, tem que aguentar a sua super velocidade no corredor. Mas eu vou sair de perto de você daqui a pouquinho. É já. Seu idiota. Dá licença aí, bro. Não vou ficar atrás desse trouxão aqui. Trouxa. Jogou a moto em cima de mim. Quer dizer, ele na verdade nem viu. Ele simplesmente voltou pro traçado que ele estava antes de ter saído do traçado, sem olhar no retrovisor. Ele tem uma moto grande, né? Então, que susto. Se a gente não se assusta com carro, meu amigo, eu vou me assustar com moto de qualquer tamanho. Voltando, por que não deixar um negócio água com açúcar xoxo sem graça um pouco mais interessante? Vamos fazer o convidado chorar. Então você pega uma artista, por exemplo, de menos de 20 anos de idade e a transforma a 60 anos de idade. E detalhe, ela foi no programa antes da transformação, ela está com a mãe dela. São duas cadeiras, duas poltronas, né? Então ela tá ali com a mãe dela, aí vamos para conversa um pouco, conversinha boba, não sei o que, vamos para transformação, vamos. Chegando na transformação, só vem uma, porque ela tá com 60 anos de idade, passaram-se mais de 50. E o que acontece? Cadê minha mãe? Não, sua mãe daqui a 40 anos, ela não vai estar mais aqui. A pessoa tem um ataque de choro. Claro, por que não apimentar dessa forma? Por que não tornar mais ridículo, imbecil, mais estúpido, mais infantil do que já se aparenta ser, né? Foi a filha do excelentíssimo Silvio Santos, o velho gagá louco. E aí a transformação também foi para daqui a 30 anos, alguma coisa assim. O homem tem quase 90 hoje. Então, não, ele não tá, ele não existe mais, né? Como é que você se sentiria? É que ridículo. Tá ali a honrosa, um estilinho, bonito, hein? Bonito. Apresentadora essa criatura fazendo esse tipo de pergunta e a pessoa chora na hora. É assim, não basta, né? Não basta você ter a apelação pela apelação. Sim, cara, não dá pra eu assistir novela da Globo, que são as melhores. Então não dá pra eu aceitar Ratinho, não dá pra eu aceitar Faustão. Eu não consigo. Essas mini disputas internas, fazer seus artistas se desdobrarem em outros talentos e tal. Cara, é um mundinho bobo, vazio. Parabéns, cara, parabéns. Às vezes você tem um artista que já é bem rodado na casa e se supera fisicamente, psicologicamente, enfim, beleza, tá? Que bosta. Sabe, esses realities eternos
Parece que eternamente é concurso. A TV aberta virou um entretenimento de concurso. Todos esses formatos, sabe, tudo. Realities e programas os aperfeiçoamentos dos shows de calouro, né? Que se transformaram em outra coisa, mas no fundo, é o show de calouro lá do Chacrinha ainda. É a mesma coisa. Vai pro trono ou não vai, ganha bacalhau, ganha buzinada e beleza, acabou e pronto. Mas ok. E deixo claro isso. Não é a televisão, a qualidade do entretenimento da televisão que define especificamente o povo. Não só, mas no Brasil define bastante. Bastante. Porque existe um problema clássico no Brasil. Nós não formamos indivíduos capazes de senso crítico razoável. Quer ver um negócio? Acho que os piores programas, as piores pegadinhas, bobeirinhas, humorísticos de reality com a população que eu já vi na minha vida são japoneses. Eles são japoneses. No Japão tem programa bosta, um atrás do outro. Programa merda. Cara, na TV aberta, um programa que, claro, escondido atrás de um pano, mas as meninas disputam quem vai masturbar o cara, as três masturbam o cara, e o que chegar lá primeiro ganha. É isso. Cara, o nível é horroroso. Só que, quando você tem um senso crítico apurado, ou um pouquinho mais equilibrado, quando você tem um padrão cultural assim, o assado, você assiste aquilo, e muita gente assiste, com um padrão bosta. Não, isso é merda, isso é ruim, isso é feio, isso é ridículo. E pronto. Não vai ter grandes impactos. Mas aqui no Brasil, você coloca um personagem imbecil numa novela, e o personagem tem... Eu vou dar esse exemplo, é muito prático. Você tem um personagem que é um pouco engraçado, que tem um jeito marcante, enfim, bem interpretado normalmente. E esse personagem, ele tem um jargão. Ele termina uma frase e fala: ó só! Cara, 3 dias depois desse personagem aparecer, você já vai ver pessoas falando igual. É assim, trata-se da vaziez. É isso, você vai imitar, rapidinho. Ah, passou na Globo. Isso explica toda essa gama de desculpa. Não, desculpa o cacete. Eu não gosto, eu acho uma merda. Sertanejo atual, essa linha do sertanejo atual é uma bosta. É ridículo, é péssimo. É ruim. E assim, uma duplinha nome bosta atrás da outra duplinha nome bosta. Caraca, é difícil aqui pro tio, viu? Aliás, não só pra ele, viu? Puta que pariu! Seu carro é grandão, bonitão, lindão, e você é um bostão. Tá terrível isso aqui hoje, hein? Mas eu consigo chegar até aqui na frente. Enfim, tá? É só mais um lamento de mais um quadro bosta, um programa bosta, e que o problema não é ele ser bosta, o problema é ele ser muito assistido. E sim, na minha opinião, esses entretenimentos bostas
ainda influenciam bastante gente no Brasil. Diferentemente, eu dou outro exemplo, o BBB, o bebê bosta, essa merda que tá há quase 20 anos no mês de janeiro enchendo o nosso saco e sendo assistido por todo mundo. Opa! Ele. Ele é holandês. Você vai falar o que da Holanda? Só que há muito tempo já não existe mais lá, e se existe também, foda-se. Mas não há nenhuma influência cultural nisso. Eu não acredito que os BBBs de lá se tornem essas celebridades, muito na minha opinião, mas enfim, vivem disso com a sua profissão ex-BBB. E acabam ganhando trabalho e tudo, vão para as outras TVs, eles têm um período de quarentena, né, de 1 ano, sei lá o que eles não podem trabalhar em outro lugar. Depois eles vão para as redes TV da vida, para as Record, para onde quer que seja. Ou casam com jogadores de futebol, enfim. É o vazio do vazio e ele não é muito pior aqui no Brasil nesse sentido. Mas enfim. É disso que eu queria falar, sobre essa coisa do choro bobo. Isso não é exclusivo do SBT, não. Tem um outro assunto, eu não sei se eu vou conseguir terminar ele. Isso já há um tempo eu estou querendo falar sobre isso. E aí o meu amigo Pirula, ele não sabe que é meu amigo, mas ele é meu amigo sim. Ele falou sobre isso esses dias e aí me fortificou nossa, que perigo isso aqui, hein? Solidificou algumas coisas que eu já pensava e me deu mais argumento para poder falar sobre isso. Uma lei de que o homossexual masculino, tá? No Brasil não pode doar sangue. Não pode doar sangue. Eu ouvi isso a primeira vez e falei assim, não, eu acho que eles estão querendo implementar uma lei aí, né? Que eu seria contra do mesmo jeito, né? E aí veio, como assim, né? Qual a justificativa? E é verdade, na verdade é uma regra que alguns países se utilizam na relação do trato do sangue, da doação de sangue, da recepção de sangue e assim por diante. Política, né? Regra legal sobre a política de doação de sangue. E assim, só para se dizer, tá? Não se trata, neste caso específico, quem dera a comparação fosse geral, mas neste caso específico, se trata, a Noruega tem a mesma opinião. Lá também não é aceito sangue doado de homossexual, tá? E qual é a justificativa específica? Da promiscuidade do homossexual. E aí a gente fica um pouco chateado. Se trata de uma definição de comportamento de um homossexual. É isso. Ô, brother. E assim, não haverá argumento que me coloque alguma coisa relativamente digna nesse conceito. Qual é o seu padrão específico para definir que o homossexual é uma pessoa mais promíscua e por isso essa pessoa terá mais probabilidade de transmitir o vírus HIV ou doenças sexualmente transmissíveis através do sangue.
Não dá, eu não consigo encaixar isso em nenhum lugar lógico da minha cabeça. Eu vivo no Brasil, eu, eu conheço o termo promiscuidade e não classifico o comportamento homossexual pelos meus amigos homossexuais. Não precisa. A questão é que a molecada é promíscua, heterossexual, em qualquer conceito, em qualquer quesito. E como é que faz? Então, ou qualquer outra pessoa pode ou não ser promíscua. Eu não sei se ainda é, eu acho que é. Existe um questionamento, existem regras, eu acho até bem definidas na questão de doação de sangue aqui no Brasil. Já doei bastante, aliás faz tempo que eu não dou, preciso doar sangue. Apesar que eu não sei se eles vão aceitar, porque a minha tatuagem tem 2 anos só. Tem 3 anos, 3 anos e pouquinho. Não sei, preciso verificar. Acho que é mais uma coisa ridícula. 3 anos, 5 anos. Não, cara, não. O HIV já se manifestou, não consegue ficar escondido por 5 anos no organismo. 2 ou 3 no máximo. Peraí. Alô? 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 Não, eu já saí, mas pode. Não, mas. Não, mas pode falar, não tem problema nenhum, pode falar. Ah, tá bom. Imagina, não tem problema algum. Eu deixo o ramal direcionado porque na minha função ali eu não tenho horário, né? Todo mundo pode ligar a qualquer momento, tá bom, Dani? Imagina, não se preocupa. Até mais, tchau, tchau. Menina me pedindo desculpa porque a ligação caiu no meu ramal é direcionado pro meu celular. Precisa, eu sou gestor de RH. Eu não posso ter hora. Eu preciso atender o telefone quando ele vem da empresa. Quando alguém liga lá no meu ramal. Enfim, fazia tempo, né? Voltando. É, o que me irrita, o que me incomoda, é que é uma decisão moral, é que é uma decisão não científica. Não existe um estudo sério científico, na verdade existe, que contraria essa decisão, inclusive. Casos de compatibilidade do comportamento com, ou da faixa etária, ou do sexo, enfim, com a incidência da transmissão do HIV há muito tempo. Essa doença já existe há muito tempo, cara. Esse mal já existe há muito tempo, então já se sabe bastante sobre ele. Isso é ultrapassado pra caramba, pra caramba. Ai, se você soubesse que o sangue, se você precisasse de sangue e dissessem que só tem um homossexual, cara, doa aí. Dá pra fazer o teste? Vai fazer os testes nele? Tá tudo certo? Então eu estava falando sobre isso. Tem um critério, eu me lembro de um ritual bem sincero mesmo do negócio. Você preenche um questionário, você não se identifica no questionário, você doa como um anônimo, você não põe lá teu nome. Mas claro, você não precisa efetivamente doar como um anônimo, mas você pode direcionar a doação. Tem um amigo seu que sofreu uma operação e que precisa repor o estoque sanguíneo, aí você chama e tal, é muito comum isso. Mas enfim, também tem uns testes rápidos antes da doação. Depois ainda tem uma conversa rápida com um psicólogo, uma psicóloga, alguém preparado para fazer perguntas mais capciosas. Aí você doa. Depois que você doar, você ainda tem uma oportunidade muito tranquila, que é a de que assim, olha, caso você tenha se sentido mal em responder alguma pergunta constrangedora, que achasse que pudesse te constranger, você tem o direito a colocar aqui, porque tem lá não tem seu nome na bolsa de sangue que ficou, mas tem um código de barras.
E aí você no questionário seu tem um código de barras também, quando você sai, e está escrito lá, você prefere que seu sangue seja anulado, não seja utilizado? E você põe sim ou não. Se você puser sim, ele será inutilizado, porque a última palavra do doador é de alguém não confiável. Enfim, tem pessoas que podem fazer mal para os outros. Cara, eu acho que hoje você já tem condições de identificar, numa enorme maioria das vezes, o vírus HIV no sangue antes da doação. Não estamos na década de 80, de 90, quando o Enfio foi contaminado com sangue contaminado. Ele era hemofílico. Eu acho que já dá para se prevenir isso. Acho que já daria para se investir mais, correr atrás mais disso, de identificação rápida do vírus HIV. É um material, é uma quantidade de pessoas muito grande que pode ajudar. Sempre falta sangue. Sempre é muito difícil conseguir sangue para doação. Aí você simplesmente despreza toda a população homossexual. O que me irrita não é que é um padrão científico, antropológico comprovado, mas o que me irrita, o que me assusta, o que me deixa puto é porque é um padrão de determinação comportamental. Casais fixos homossexuais têm muito menor índice de traição, de separação, do que os tais dos casais héteros. Na minha opinião, promiscuidade ela é muito mais presente no heterossexual e não no homossexual. Isso é meio lógico para mim, é uma lógica comportamental. É muito difícil para o homossexual se entender efetivamente num conceito de relacionamento fixo com alguém. Pode não dar certo como para qualquer outro relacionamento, mas normalmente ele tenta mais. Normalmente ele não descarta rápido porque é difícil. Não é gostoso ser homossexual, não é bonito para a sociedade. Para mim não é bonito nem feio, é o que é, pronto. E amor, afeto, ó a cadela esperando para vir para cima de mim. Eu não vou, eu vou tentar sempre fazer isso, porque eu não quero que ela me assuste, eu não quero que ela morda meu pé, e eu também não quero que ela corra o risco de quebrar o pescoço com a moto passando em cima dela e eu me arrebentar inteiro. Eu prefiro brincar com ela ali, ficar de boa ali com a cadelinha. Fazia tempo, né? E, enfim, e se a Noruega concorda com isso, existe um problema sério com a Noruega, mas enfim, ela tem muito menos problemas, mas muitíssimos, infinitamente menos problemas do que nós. E enfim, o que eu sei agora, nesse momento cultural, social brasileiro, esquece. Não vão tirar isso nunca. Não vão tirar isso nunca da regra. Agora não. Nunca não, né? Agora não. Demora. Quando esse ciclo começar a cair um pouco, pode-se pensar em retornar ao assunto. Mas na base, momento retrógrado que a gente vive, imagina, eu que vou estar falando minha besteira, eu que sou o trouxa da história. Aliás, isso sou mesmo, né? Isso não tem dúvidas, né? Enfim, gente, cheguei nessa tarde linda, meio geladinha, na minha residência. Vou ganhar uns beijinhos, vou dar alguns beijinhos
assistir meia-noite. Vou assistir a final da Libertadores hoje. Esse é um jogão.